Queridos, Shalom, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejamos todos bem. Nós vamos estar gravando essa aula agora, a continuação do nosso trabalho sobre o tabernáculo. E desta feita, deixa eu esconder aqui essa barra de tarefas aqui. Desta feita, nós estamos falando sobre os materiais desse tabernáculo, os materiais que compõem essa maravilhosa obra que é o centro da adoração, né? Se tornou o lugar do encontro mesmo, né? A tenda do encontro, o lugar onde as pessoas iam se encontrar com o Eterno, iam se encontrar com Deus para fazer a sua adoração, fazer o seu culto e assim por diante. Então, esse era o lugar. E esse lugar acabou legando, né, para todos os outros, né, como a gente diz, outros templos, né, e outros círculos, né? Deixa eu pôr aqui, quer ver? Só para você ter uma ideia, né, esse local acabou legando, né, para todos os outros ah, templos normais, vamos dizer assim, de adoração a Deus, a sua maquete, né? Porque você tem ali, deixa eu ver aqui, peraí, pronto, agora sim. Você tem ali uma planta baixa, né? Do tabernáculo, eu vou mostrar uma que talvez não seja o tabernáculo, seja do templo, mas é o mesmo modus operandi, é o mesmo trabalho, né? Mesma maquete, o mesmo esquema, né? De divisória, né? De divisão de ambiente e etc. Ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia, né? De que é o mesmo local, vamos dizer assim, o mesmo modo de divisória, né? Você tem aqui, ó, vou pegar uma canetinha aqui, pronto. Você tem aqui, né? Aqui é o templo, né? Mas o tabernáculo também era a mesma coisa. Você tinha aqui o átrio, né? O átrio em volta, a porta, né? Para entrar no átrio que ficava aqui, né? Ah, no átrio a gente tinha o altar, né? Um altar para coisar, uma pia de bronze lá desse lado. Depois tinha um fechamento aqui, o lugar santo, né? O lugar santo com a menorá, a mesa, o altar de ouro, né? E tal. E depois a arca da aliança. Você pode ver que em qualquer lugar você tem, né? Um pátio do lado de fora, você tem o lugar santo, né? O pátio lá fora é o lugar onde a gente se reúne, as pessoas conversam um pouco e tal, e é, entram em reverência, né? Começam a se conectar em reverência para entrar na igreja, vamos dizer assim, na sinagoga, enfim, no lugar que seja, né? E aí entram para o lugar santo, que é o local propriamente dito do serviço, né? Da Avodat Hashem, e por fim, né, o lugar santo, ou santo, o santo dos santos, melhor dizendo, que é onde está os livros sagrados, né, o Arona Kodesh, né, nas igrejas você tem aquele púlpito, né, aquela plataforma, né, que seria, vamos dizer assim, o santo dos santos, e o, o, na sinagoga você já tem um armário aqui, né, aqui você já tem um armário, ok? Então, olha que interessante, falando de cultos em geral, né, a gente vê que o tabernáculo, ele cedeu, né, ele legou, né, ele deu a sua planta, né, para todos os outros ambientes de culto, né? Então é muito legal a gente analisar isso, porque o tabernáculo acaba sendo o centro, né, da geografia de adoração, né? Bom, mas aí depois do ouro, né, da prata e do bronze, né, nós temos agora a madeira de acácia, né, madeira de chittim. Chittim, que é a madeira de acácia,
ela fala da incorruptibilidade, né? E a função dessa madeira no Mishkan, tá? Então é interessante que a madeira de acácia, a madeira de chitim, né? Deixa eu ver aqui, árvore de chitim ou acácia. Olha que legal, vou mostrar para você aqui como é que é uma árvore de chitim, né, ou de acácia, no deserto onde os hebreus estão. Ela é uma árvore assim muito simplória, né? Uma coisa muito simplória, ok? Olha que legal. Ela é assim, ó. É assim, né? Madeira de acácia. Opa, diminuir aqui, que isso ficou muito grande, né? Você vê, olha como ela é, né? Um tronco não é tão grosso, né? Não é muito grosso, é todo desorganizado, né? Por quê? Porque precisa de várias ripas dessa madeira para você poder fazer o, 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 um baú, né? A arca, fazer a mesa, fazer alguma coisa com essa madeira. Não é uma coisa fácil, né? Não é facilidade, não é fácil, entendeu? Não é com um tronco só que você já faz tudo e tal, não é assim, né? Então você precisa, né? Obrigatoriamente, você necessita da madeira, de trabalhar essa madeira. E como ela é toda cheia de curva, toda cheia de nós, né? Ela vai ficar toda cheia de marca, né? Quando for trabalhar, ela precisa de um embelezamento, né? Por isso que o Eterno vai falar, né? Para revestir ela de ouro, porque ela é a união de vários madeirites para fazer um baú, né? Um madeiritezinho vai ficar fino, tem que juntar vários para fazer um baú. Então a mensagem já começa por aí, né? Nós, como servos de Deus, nós estávamos no deserto da vida. Nós estávamos completamente deixados, largados no deserto, sobrevivendo como dava. E o que, que o Eterno fez? O Eterno nos arrancou, né, nos cortou desse deserto. Olha como é que está tudo deserto em volta, né? E aplainou, né? Olha como é que essa madeira aqui, ela vem, ó, ela vem toda, né? E para aqui, aí curva e faz e tal. Então, o que que ele tem que fazer? O que que como é que se diz? O, o camarada que trabalha com a madeira ele tem que fazer? Ele tem que enxergar dentro da madeira, ó, uma área reta ali. E tirar uma viga reta desse pedaço. E dentro desse aqui também, ó, até onde vem, ó, dentro desse pedaço, achar, aplanar, até achar esse pedaço reto aqui, e aqui também, aqui por um pouquinho aí até achar. Olha até onde vem essa ripa aqui, ó. Tá vendo? Que interessante. Então, assim, é impressionante o trabalho que o marceneiro vai fazer aqui, ó. Aqui meio que olhando por alto aqui, olha só, ó. Tem até aqui mais ou menos, ele vai conseguir aproveitar a madeira, ó. Né? Então, assim, foi muita coisa da vida da gente que Deus tirou, né? Precisou tirar muita coisa para poder aproveitar aquela ripa retinha que ia fazer funcionar, né? Fazer dar certo, fazer uma ripa, né, boa para a obra de Deus, né? Para a obra do Senhor, entendeu? Então, assim, é interessante como é que Deus precisou trabalhar, né, na madeira de acácia, como é que os artesãos, os marceneiros precisaram trabalhar ali naquela madeira para que ela desse, né, fosse útil para poder ser usada ali no tabernáculo, né? Bom, a Torá indica explicitamente que muitos elementos estruturais do Mishkan foram feitos de chitim,
ou seja, de acácia, cetim, né? Cetim, algumas falam cetim, tá? Tábuas, estacas, armação, perdão, do Arona Kodesh, né? Varas, etc. Né? Então, é só a gente olhar no livro de Shemot, né? As instruções relativas ao Mishkan e à sua construção. A escolha repetida do mesmo material para as peças que sustentam emolduram e tornam transportável, né, o sagrado. Né? A escolha repetida do mesmo material para as peças que sustentam, emolduram e tornam transportável o sagrado, ele chama a atenção e diz que não era opção aleatória, mas seleção técnica e simbólica. Então ele quer dizer o seguinte, que a maneira como Deus escolheu e como ele repete que ele quer justamente essa madeira, esse tipo de madeira, então isso mostra que essa madeira ela tem utilidade para Deus. A qualidade dela, né, alguma coisa nela é qualitativo para que Deus possa, né, usá-la ali no tabernáculo. Né? Então, o Eterno ele faz questão de citar essa madeira, porque é uma madeira que ele faz questão de usá-la. Né? Do ponto de vista textual, a pergunta elemental é talmúdica. Por que exatamente chitim e não outro tipo de madeira? Por que exatamente essa madeira, chitim, e não outro tipo de madeira, não outro tipo de coisa para fazer a sustentação? As tradições rabínicas respondem em três níveis convergentes, né? Técnico, propriedades físicas, ritual, adequação ao serviço e simbólico moral, né? A incorruptibilidade como metáfora de Israel ou do povo de Deus. Né? Um vaso que deve receber a Shekhinah, deve receber a presença divina. Né? Então vamos dar uma olhada na identidade botânica dessa árvore. Né? Quais são as importâncias dela na botânica? Né? Bom, a identificação comum, a palavra hebraica para chitim, é normalmente traduzida por acácia. Isso é correspondente à espécie de acácia que cresce nas regiões do deserto do Sinai e arredores. A identificação botânica exata tem sido discutida na literatura, tá, científica. Espécies frequentemente propostas incluem formas de acácia, né? Vachélia, nativas do Levante, tá bom? Ali perto do mar, né? Bom, mas propriedades úteis dela são as seguintes. A madeira é dura, porque ela já está crescendo aonde? No deserto. Então ela é dura, ela é densa, porque ela tem pouco líquido, então pouco de líquido que fica nela tem que aproveitar bem, então ela é quase um pedaço de pedra, né? E com boa resistência mecânica. O que quer dizer isso? Depois que você trabalha ela, você consegue trabalhar ela, né? Ela dificilmente vai mudar o padrão. Tem madeiras que você, depois de um tempo, você tem que dar uma plainada nela de novo, porque ou ela incha, ou ela enverga, ou ela coisa. A madeira que Deus escolheu, não. Ele escolheu essa madeira porque ele diz assim: depois que eu trabalhar nela, ela não muda mais. É maravilhoso isso, né? Depois que eu trabalhar nela, eu vou fazer ela assim. E ela vai ficar do jeito que eu fiz. É isso que Deus quer de nós. É exatamente isso que Deus quer da gente. Ele quer entrar na nossa vida e trabalhar como uma madeira de acácia. Ele quer ir no deserto da nossa vida, na nossa existência, e ele quer nos encontrar lá nesse deserto, e ele quer trabalhar na nossa vida de tal maneira que depois que ele botou a mão e fez, essa peça não mude mais. Essa peça permaneça do jeito que Deus fez, para que ela seja útil. Aleluia. Para que ela tenha a utilidade para a qual Deus fez ela. Então Deus quer que você encontre o padrão dele na sua vida. Onde Deus quer você? De que jeito Deus quer você? Para que você não perca o padrão de Deus. Não perca, né,
a utilidade de Deus, ok? Um mosquitinho aqui, sem vergonha. Pronto, peguei, peguei. Relativamente, né? Vamos aqui voltar aqui, né? Não, não peguei. Pensei que tinha pegado, não peguei. Agora eu acho que eu peguei. Pronto. Relativamente, deixa eu até botar maiúsculo aqui essa palavra aqui. Relativamente estável. Então ela é o quê? Ela é dura e densa, com boa resistência, né? E ela é relativamente estável, tá? Quanto a empenamento. Não se deforma facilmente quando seca corretamente. É o que eu estou falando aqui para vocês. Desde a parte de cima. Deus vai fazer e ela não vai empenar, ela não vai mudar o seu padrão com facilidade, né? Cadê? Deixa eu mudar aqui. Boa, né? Boa, eu botei um R, né? Boa capacidade para se trabalhar. A Cássia, ela tem essa capacidade, né? Ela é boa para a gente trabalhar. Olha que interessante, né? Ela é boa para a gente trabalhar em tábuas. Olha a palavra, tábuas, né? Porque foram várias tábuas que foram feitas, várias tabuinhas que foram feitas para fazer as tábuas grandes, né? Em tábuas e molduras. Ela é relativamente resistente a pragas, ou seja, botou relativamente porque ela não é 100%, mas se ela for bem trabalhada, ela é resistente à praga, cupim, etc. E a decomposição, ela não se decompõe. Em ambientes secos, a característica não apodrece facilmente. Ela é real em clima árido. Então, ela se mantém firme no clima árido, no clima do deserto. E é isso que a gente tem que ser, é isso que Deus está pedindo da gente. A gente tem que manter as nossas propriedades. Aonde? No clima árido. Que clima árido é esse? No clima da provação. Tem gente que perde as propriedades. As provações vêm sobre a vida dele e ele vai perdendo as propriedades. Ele vai inchando, ele vai ficando mole, ele vai perdendo as propriedades. Não pode ser assim. No deserto da vida, nas dificuldades da vida, você precisa manter as suas características, das quais aquelas características que Deus olhou e viu que são boas características em você, ok? E ela aceita bem folheados e faceados com metais, por exemplo, banho, folheamento de ouro sobre tábuas de chitime, etc. Então, assim, ela resiste, ela aguenta bem se você colocar, né, e tiver que mergulhar ela no metal quente, ela resiste, ela absorve, ela pega aquilo ali e ela se torna um com aquele metal. É por isso que ela é escolhida tanto para o altar de bronze, quanto para ser revestida de ouro lá dentro do tabernáculo. Então, assim, ela é uma madeira resistente. Por quê? Porque ela recebe o tratamento e ela fica ali, aquele tratamento e tal. Então, assim é o crente, assim é o servo de Deus, assim é o judeu. Ele recebe o tratamento e ele fica firme, ele fica bom, né? Ele continua bem, ele continua, né, servindo ao propósito. Conclusão, do ponto de vista, né, do ponto de vista de ofício, Shittim reúne, né, olha que interessante, reúne propriedades que o tornam adequado ou a tornam adequada para peças estruturais que devem durar, ser carregadas, assentarem juntas e ainda suportar a sobreposição do ouro. Por isso, a escolha técnica da Torá nesse tipo de madeira, por isso a escolha técnica de Deus nesse tipo de madeira, ok? Uma observação prática, a resistência relativa da madeira é condicionada ao clima e ao tratamento. Em climas áridos como o deserto, a durabilidade do chitim era particularmente adequada, ou seja, o tempo que eles durassem no deserto, ela ia estar ali na mesma pegada com eles, ou seja,
nós devemos ser os mesmos em todo o nosso deserto, em toda a nossa peregrinação nesse deserto aqui onde nós estamos morando, nesse deserto aqui onde nós estamos vivendo, nesse deserto aqui chamado mundo, onde nós estamos agora. Leitura alárrica, Shittim, e o estatuto ritual dos Quilim, né? O estatuto ritual onde a presença da luz de Deus ela vem e ela penetra, né, nas coisas, as coisas servem, né, de santidade, né? O Quilim de madeira, a Mishnah e os tratados de Quilim tratam de recipientes de madeira e de sua suscetibilidade. O tumá, né, que é a impureza, né, de maneira distinta dos metais e dos vasos de barro. A escolha do material, portanto, carrega consequências jurídicas práticas: o manuseio, purificação, transporte e consagração. Observa isso comigo aqui. Vou te passar um negócio aqui. Uma pausa aqui, eu dei uma cortada, mas vocês vão entender onde nós queremos chegar. Nós lemos aqui que Kelim de madeira, ou seja, a Mishnah e os tratados de Kelim, dos vasos, né, tratam de recipientes de madeira. Por quê? Porque na Torá, na lei, nós temos um ritual de purificação. Purificar vasos de madeira, vasos de pedra, vasos de barro. Tem coisas que, se o vaso de barro receber, ele não vai poder receber outras coisas, ok? Perdão. Se aquele vaso de barro foi usado para guardar determinado tipo de coisa em outros povos, ele não vai poder vir para cá e ser usado por nós. Por exemplo, sangue. Quando a Torá vai falar sobre a purificação dos vasos, dos utensílios de cozinha, né? Porque o que a Torá está fazendo é falar sobre os utensílios da cozinha, os utensílios de armazenamento daquela época. Então, quando a Torá vai tratar dessa questão dos utensílios, ela vai mostrar como que nós devemos lavar e purificar esses utensílios para que eles estejam higienicamente bons para uso. E não só na questão da higiene, mas na questão da santidade também. Então, olha que interessante, um vaso que levou sangue, né, ele não pode ser usado para mais nada. Porque um vaso de barro, obviamente, né, o barro ele absorve. E se aquele vaso levou sangue, ele absorveu algo daquele sangue. E ele não pode ser usado mais para nenhum outro tipo de fim. Ele tem que ser quebrado e jogado fora. Quando a Torá fala da madeira, a mesma coisa, porque a madeira ela absorve. E aí é que está a diferença. A Torá orienta que os vasos que vão ser usados, e aí a gente está falando de vaso no sentido genérico, no sentido metafórico, a mesa dos pães, a menorá era de ouro puro, mas a mesa era de madeira, o altar de bronze que vai levar sangue, né? E outro, a arca, né, que ia ter que se espargir sangue nela e tal. O que se faz com aquela madeira? Ao invés daquela madeira receber o sangue direto, ela recebe primeiro um revestimento. Ela é revestida de um metal que vai protegê-la do sangue dos sacrifícios que vão ser feitos sobre ela. No caso do bronze, do altar de bronze, e no caso do altar de ouro, que era de madeira e revestido de ouro, e no caso do altar da Arca da Aliança, que tinha a tampa, mas ela era de madeira, só que ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Olha que interessante. Tudo isso para que, se o sangue batesse nela, no altar de bronze, no altar de ouro ou na Arca da Aliança,
O sangue não ia bater diretamente na madeira, mas no revestimento que aquela madeira tem. E seria limpo com o tempo. Né? Olha que interessante. Nós, como madeira, como árvores no mundo, qualquer coisa que viesse em nós seria absorvido. Mas agora, uma vez que fomos tirados do mundo, justificados e santificados, agora nós fomos revestidos. Olha que interessante. E o revestimento, ele não permite que o pecado, o sangue do pecado, né, de outros, ou até mesmo alguma outra coisa, venha e grude em nós. Se porventura alguma coisa de fora, ou mesmo um pecado nosso, vier, ele será sempre superficial. Ele será sempre de uma maneira que pode ser limpo. O altar, ele era todo revestido de bronze, por dentro e por fora. Por que por dentro e por fora? Porque o sangue podia cair ali dentro dele, que ele era um caixotão aberto, né? Ele, deixa eu, Misbeach. Olha que interessante. O altar do tabernáculo, né? Ele era uma grade, né? Praticamente uma grade, entendeu? Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês, né? E ele era revestido de ouro por dentro e por fora, ok? Achando aqui, já vou mostrar para vocês. Então, assim, é interessantíssimo, né? E, eu tô achando várias imagens, mas não é a imagem que eu quero. Aqui, acho que aqui eu vou encontrar a imagem que eu quero. Né? Ah, sim, tem uma outra imagem. A gente pede Miss Bear, vem um monte de coisa que não tem nada a ver. Calma aí. Um minutinho só. É aqui, é esse. Agora vai dar para ver. Olha que interessante. O Miss Bear, aqui. Puxa vida, não foi? A gente está com tudo pronto, mas aí vão surgindo essas. Aqui. Pronto. Agora sim. Agora sim. Deixa eu compartilhar com vocês. Não vou nem mexer muito. Aproveitar para compartilhar rapidinho. Olha que interessante. Esse é o altar, né, de bronze. E ele era uma grelha. Tá vendo? Ele era de madeira. E essa madeira ela era chapeada, ela era revestida de bronze. E aqui ficava essa grelha. Então qualquer coisa, qualquer sangue que viesse do lado de fora, desse lado aqui, né? Ih, rapaz, espera aí. Aqui assim, desenhar. Desse lado aqui, ou na parte interior, ia esbarrar na madeira e essa madeira ia ficar inutilizada, ia ficar impura. Mas Deus revestiu de bronze por dentro e por fora, querendo mostrar que a nossa essência, que é a madeira de fato, ela foi transformada por Deus. Foi totalmente revestida por Deus. E agora, qualquer pecado, seja por dentro ou seja por fora, o sangue, a mácula, a sujeira desse pecado, que nos excluiria da presença do tabernáculo, da presença de Deus, agora não nos exclui mais. Porque
o sangue, simbolizando o pecado ali, não, não grudaria na madeira. Então a madeira não ia absorver, porque ia bater no bronze, que é o revestimento da madeira, ok? A mesma coisa o ouro, vou botar um remédio no nariz aqui que eu estou aguentando. A mesma coisa o ouro do altar de ouro, né? Ele também protege. Por que, que um é de bronze e outro é de ouro? Porque um está fora e o outro está dentro. Aqui, ó. Um altar aqui, mas tem um outro, o altar de ouro aqui. Peraí. Eu acho que tem aqui uma imagenzinha do altar de ouro. Acho que não. Acho que esse estudo aqui está na internet. Eu não estou nem dando muita bola, porque na internet já viu, né? Na internet é um perigo. Bom, deixa quieto, tá? Deixa quieto aí. Aí é um site cristão, nem quero dar ideia. Isso aí. Vamos voltar aqui para o nosso estudo aqui. Então, os quilim, os vasos, quando a gente fala de vasos, aqui a gente está falando do altar, a gente está falando de vasos mesmo, a gente está falando da mesa, a gente está falando de você, foi revestido completamente. E o pecado agora não. Você até pode cometer o pecado, mas você não absorve mais. Você não tem prazer mais. Porque o seu prazer é estar aonde? No pátio de Deus, no lugar santo de Deus, no ambiente de Deus. Por isso, não é? Você não tem prazer no pecado, nem em pecar. Você está revestido. O Hekdesh e posse, né? Santidade e posse. Peças feitas de Shittim para o Mishkan tornaram-se Hekdesh, ou seja, santidade. As regras sobre propriedade, restituição e substituição aplicam-se. O material não anula a santidade. Ao contrário, a madeira passa a integrar um objeto sagrado com regras específicas. É isso que eu estou falando lá em cima. A madeira, que qualquer coisa ela ia ser jogada fora agora, ela, por ser revestida, a lei que rege sobre a vida dela agora é outra lei. Uau, que vontade de sair voando aqui. Porque outrora era uma lei de condenação, uma lei de exclusão, mas agora o carpinteiro, debaixo da orientação divina, tirou ela do habitat natural dela e a elevou a status de santidade, de Kadosh. Ela agora é separada. Nem no arraial dos israelitas ela vive mais. Você vê como é que ela subiu de status. Nem entre os seres humanos normais ela vive mais. Ela agora está no status de cima, no status de elevação. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa. Então, olha, até a essência é madeira, é fragilidade, é humanidade. Mas a lei que rege agora é a lei de cima. Por quê? Porque ele é um pouco menor que os anjos, mas de glória e honra o coroastes, diz o Salmo. Né? Deus então agora te eleva a um status maior. Trabalho e ofício. Né? Trabalho e ofício. A construção do tabernáculo exige oficiais e artesãos. Betzalel e os artesãos, inclusive ali a Roliave, né? Que trabalhavam o chitim segundo as normas, medidas, encaixes, anéis, reforço, tudo sujeito às prescrições que a tradição, ou seja, que Deus, né, deu ao Moisés e ele codificou, né? A gente vê isso no Ramba, mas não vamos ver agora, ok? Então, assim, como a lei é outra, a submissão é outra agora.
Você não serve mais ao mundo. Você não está sujeito mais a ficar naquele ambiente, naquele clima. O clima agora é outro, o ambiente agora é outro, a casa agora é outra, o Senhor agora é outro, né? Você estava sujeito aos intempéries do tempo, abandonado. Agora não. Agora, como um utensílio do tabernáculo, você está sujeito ao manuseio de gente especializada, de gente especial. Anteriormente, os animais do campo vinha, mordia, fazia ninho, um homem ou outro vinha, cortava para fazer madeira para queimar e tal. Agora não. Agora Deus colocou gente especializada para cuidar de você. Gente que está olhando para você e não está te vendo como um pedaço de madeira, como um CPF, está vendo um objeto sagrado. Está entendendo a diferença da coisa? Está entendendo como é que Deus, só porque Deus quis, eu quero um Mikdash. Ve'asu li Mikdash, Vishachanti betocham. Faça para mim um Mikdash e eu habitarei neles. Eu entrarei em cada um deles. Só por causa da vontade de Deus em ter um lugar santo para poder morar, mudou a vida de todo mundo. Mudou a vida da madeira de acácia, mudou a vida do ouro, mudou a vida dos espelhos, mudou a vida do levita, mudou a vida de todo mundo. E o mais beneficiado é a madeira de acácia. Pois ela não só participa do evento. É isso que eu quero que você entenda. Tem gente querendo ser Arão, sumo sacerdote, tem gente querendo ser descendente de Levi, tem gente querendo ser... Eu quero ser a madeira de acácia. Porque a madeira de acácia está no deserto largada. Aí Deus pega gente especializada. O que é essa gente especializada? Gente que olha para aquela madeira e sabe extrair o melhor daquela madeira que Deus orientou. É aqui que vai trabalhar. Isso vai dar trabalho mesmo. Se fosse uma outra madeira, rapidinho, mas não é para ser rápido, é para ser bom. Não é para ser rápido, é para ficar perfeito. Ai, Deus, tira a gente da floresta da vida, tira a gente do deserto da vida. Bota a gente especializada para tratar da vida da gente, para cuidar da vida da gente. E o sacerdote que entra, o sumo sacerdote que entra uma vez no ano só no santuário, eu e você que somos madeira de acácia, revestidos agora de ouro, estamos lá dentro do Santo dos Santos todo dia, toda hora. A voz de Deus está falando com Moisés dali do meio dos querubins e eu sou a madeira de acácia que estou ali segurando a tampa, com o propiciatório, com os dois querubins e a voz de Deus saindo dali do meio. Eu sou canal da voz de Deus. Dentro de mim mora a lei de Deus, a palavra de Deus. Meu ministério é frutífero, porque a vara de Arão floresce e não fica na mão de Arão. Vem para mim. Eu sou continuidade do ministério de Arão. Eu sou continuidade do ministério. Hã? A confirmação do ministério está comigo. O maná está aqui dentro, porque se eu tenho a palavra, eu tenho alimento. Hã? Olha que coisa linda. E eu sou de madeira de acácia, cheio de imperfeições. Mas aí, para ninguém ver as minhas imperfeições, o que ele faz? Reveste de ouro por dentro e por fora. Ah, eu queria que você estivesse aqui para dar um glória a Deus comigo. O tema da incorruptibilidade, a exegese midrásica e homilética dentro dessa madeira revestida. As fontes da Agadá é o texto midrástico, né, de lendas, né, veem, enxergam no Shittim uma qualidade moral e espiritual além da física. A madeira, que não apodrece ou que resiste à deterioração, né, é interpretada como um símbolo da resistência espiritual de Israel, ou seja, do povo de Deus. E do vaso, né, do recipiente, da pessoa que recebe, né, a presença divina, sem ser consumido por ela. É por isso, o mais importante aqui do revestimento é que nós agora fomos elevados a um lugar onde a presença de Deus ela não vai orbitar em volta,
ela vai adentrar em mim. Ela vai agir através de mim. Lembra que eu estou falando da arca? Onde Deus disse que falaria do meio dos querubins? Poxa, vou ler para você. Cadê a minha Bíblia? Está aqui. Vou ler para você. Êxodo capítulo 40. Êxodo 40. Poxa vida. Êxodo 40, finalzinho do verso, do capítulo, né? Quando eles montam, tá? Farás chegar a Arão, verso 12. Eu vou ler desde o verso 12 para frente. Farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da reunião e lavarás. Ah, não, deixa eu voltar aqui. Vamos ler do 40, verso 1, que eu quero estar aqui em cima. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, farás levantar o tabernáculo da tenda da reunião, e porás ali a arca do testemunho, e protegerás a arca com a divisória, com o véu, né? E trarás a mesa, e porás os pães em ordem, e trará os candelabros, e acenderá as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e porás o véu à entrada do tabernáculo, e porás o altar da oferta de elevação, né, de olá, diante da tenda do tabernáculo, na tenda da reunião. E porás o lavatório entre a tenda da reunião e o altar. E porás ali água. E porás ali o pátio ao redor. E porás o véu da porta do pátio. Tomarás o óleo da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que está nele. E o santificarás, e todos os seus utensílios, e será santidade. E ungirás o altar da oferta de elevação, e todos os seus utensílios santificará o altar. E o altar será santidade de santidades. E ungirá o lavatório, sua base, e o santificarás, e farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da reunião. E os lavará com água, e farás Arão vestir os vestidos de santidade, e ungirás e os santificarás, e me servirá. E farás chegar os seus filhos, e os farás vestir túnicas, e os ungirás com ungiste seu pai, e eles me servirão. E será para eles unção por sacerdócio perpétuo, para as suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Eterno lhe ordenara. E assim fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés fez levantar o tabernáculo, pôs suas bases, colocou suas tábuas, pôs suas barras, fez levantar as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, pôs a cobertura da tenda sobre ele, por cima, como o Eterno ordenara a Moisés, tomando o testemunho, ou seja, as tábuas da lei, pôs na arca e colocou as varas sobre a arca, e pôs o tampo da arca por cima, que é o caporet, que a gente falou, né? E introduziu a arca no tabernáculo, e pôs a cortina da divisória, e protegeu a arca do testemunho, como o Eterno ordenara a Moisés. E pôs a mesa da tenda da reunião do lado norte do tabernáculo, fora da divisória. E pôs em ordem sobre ela os pães diante do Eterno, como o Eterno ordenara a Moisés. E pôs o candelabro e a tenda da reunião em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo. E acendeu as lâmpadas diante do Eterno, como o Eterno ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da reunião diante da divisória. E fez queimar sobre ele o incenso de especiarias, como o Eterno ordenara a Moisés. E pôs o véu da tenda na entrada do tabernáculo, e pôs o altar da oferenda de elevação na entrada do tabernáculo da tenda da reunião, e ofereceu sobre ele oferta de elevação e oblação, como o Eterno ordenara a Moisés. E pôs o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e pôs ali para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram-se nele, suas mãos e seus pés. E ao entrarem na tenda da reunião, e quando deviam chegar ao altar, lavavam-se, como o Eterno ordenara a Moisés. E fez levantar o pátio ao redor do tabernáculo e o altar, e pôs o véu da entrada do pátio, e Moisés acabou a obra. E a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E Moisés não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem pousara sobre ele, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel moviam-se em todas as suas jornadas.
E se a nuvem não se levantava, não se moviam até o dia de seu levantar, porque a nuvem do fogo do Eterno estava sobre o tabernáculo durante o dia, e à noite havia fogo nele, e os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Olha que interessante, né? Muito forte isso aqui. Então, o Eterno chamava Moisés, conforme o texto vai dizer, do meio dos querubins que está na Arca da Aliança, ok? E foi tudo feito conforme a ordem de Deus, ok? Principais leituras homiléticas: resistência à corrupção. Então, a madeira de acácia, ela é especial porque ela resiste à corrupção. Assim como o chitim mantém forma e função, o indivíduo e a comunidade chamados a abrigar a presença de Deus, a Shekinah, devem demonstrar perseverança, ética e fidelidade. Madeira que não apodrece, né? Aqui tem que ser o nosso apelido, né? Madeira que não apodrece. Torna-se imagem do povo que persiste, ok? As bases, né? A base humilde e nobreza exterior. A madeira em si é matéria bruta. Sobre ela se aplica o quê? O ouro, que é a sobreposição, revestimento. Midrash e comentaristas clássicos extraem daí uma lição. A santidade muitas vezes repousa sobre humildade e substância interior, mais do que sobre a aparência. O vil metal, né, madeira, sustenta o brilho do Supremo, né, o Zahav, né? Aqui é material, eu botei metal, né? É material. O vil material, a madeira, né? Perdoe, ok? O vil material, madeira, sustenta o brilho supremo, né? Do Zahav, né? Do ouro, ok? Ouro, pronto, né? Zahav, o ouro, ok? Transportabilidade. Olha que interessante isso aqui, né? Transportabilidade e serviço comunitário. O Mishkan, o tabernáculo, foi concebido, perdão, para acompanhar o povo. A madeira que permite montagem, desmontagem e transporte simboliza a mobilidade moral requerida de uma comunidade que carrega a Torá em sua jornada. Então, a transportabilidade, o serviço comunitário, fala de que aonde nós vamos, nós temos que transmitir a palavra de Deus, os valores que estão dentro de nós, ok? E para fechar, né, a madeira como um vaso, um quelim, que contém a luz. Acho que a gente falou bem sobre isso aqui, né? O chitim, né, que é essa madeira, né, que acaba sendo um vaso de sustentação, simboliza as funções, né, de Malhut e Yesod, ou seja, da fundação, Yesod é a fundação, e do reino de Deus. O reino está bem fundamentado na presença do Eterno, né? E compatibilidade com o overlay de ouro, né? Com layout, né? De ouro. A gente botou uma palavra aí chique, né? A madeira permite que a luz simbolizada pelo ouro, né? Ou visualizada pelo ouro, se manifeste sem destruir o suporte. Paradoxo teológico diz o quê? Que a finitude suporta o infinito. Então, essa é a lição maravilhosa que nós aprendemos. Aquilo que é finito, efêmero, agora se torna um lugar para receber o que é infinito. Você, que é finito, agora se tornou um lugar para abrigar, ser morada do Altíssimo na face da terra. Pense nisso, estude isso e te aguardo para a próxima lição, se Deus quiser.